Bom, já indo para a reta final aqui do vídeo, falta apenas dois. Eu quero falar aqui sobre mais um do futebol colombiano, que é a respeito do Andrés Sarmiento. Acho que é isso, Andrés Sarmiento, o jogador de 25 anos, que também é ponta esquerda, que vem se destacando nesse ano pelo América de Cali. 6 gols marcados em 20 jogos, além também de uma assistência. É o vice-artilheiro do futebol colombiano, dos pontas, né? Atrás apenas do Kevin, que eu trouxe agora há pouco. E bom, o atleta aí que está com 25 anos e que já teve passagens por vários times do futebol europeu. Eu vou deixar aqui, né, no caso, o histórico dele. Surge lá no Atlético Nacional, quando o time colombiano estava muito bem. Jogou naquele período menos de 6 jogos e marcou um gol. Passou lá para um clube da segunda divisão do futebol belga. Depois ele rodou pelo Atlético Nacional. Passou ali também pelo um time chamado Cúcuta Deportivo, não conheço, da Colômbia, outras equipes da segunda divisão, e teve um destaque razoável até ir para o Vizela na temporada passada no futebol europeu, onde por lá jogou um pouco mais de 7 meses, 12 jogos, um gol e uma assistência lá no futebol europeu. Então não é um atleta que é consolidado e tudo mais. Essa é a primeira temporada dele realmente como protagonista, jogando num time de primeira divisão e sendo titular. Então não é um jogador que eu faria um grande investimento. Não, eu acho que não. Prefiro muito mais o Kevin, por exemplo, que tem 26 anos e já tem um histórico muito maior de jogos e tudo mais. Mas é um jogador que tem contrato, pelo menos pelo que eu vi aqui, pelo Transfer Market, até dezembro de 2023, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato, né? O América de Cali também acho que não faria sentido assinar um contrato muito longo com ele, porque não era um jogador que vinha conseguindo jogar com muita frequência, mais de 20, 25 jogos na carreira nos últimos anos, né? Então, realmente acho que vai ser um contrato curto. Claro, pode ter cláusulas que prorroguem esse vínculo por mais alguns meses, por mais alguns anos, mas é um jogador que eu ficaria de olho. Deixo aqui também o mapa de movimentação do atleta colombiano, muito mais ali pela ponta esquerda realmente. Nesse ano, uma nota média de 6,85 no futebol colombiano, vem chamando a atenção. Acho que pode ser uma alternativa, mas é igual eu falei, né? Um atleta ali um pouco mais arriscado, mas que tem bons números e tem uma idade de 25 anos, pode jogar também na direita, mas o principal dele realmente é por essa ponta esquerda aí. Eu acho que poderia ser uma opção no mercado. E para terminar, tem uma opção aqui do futebol paraguaio, que é a respeito do Héctor Villalba, um atleta que é bem conhecido, tá? Até pensava que ele já era muito mais velho, mas não, tem aí 28 anos de idade, pode jogar na ponta direita e na ponta esquerda. Esse aí joga nas duas funções muito bem, tá? Atualmente está lá no Libertad do Paraguai, onde tem nesse ano 9 assistências, 6 gols em 23 jogos. Números realmente muito bons. É o melhor atleta do futebol paraguaio nessa atual temporada, também pelo SofaScore. E assim, é um jogador que eu vou deixar aqui, ó, ele surge muito bem na base do São Lourenço, lá em 2015, 2014, vai para o Atlanta United dos Estados Unidos e por lá joga basicamente 4 temporadas. Até que foi bem, em alguns anos lá pelo Atlanta. Por exemplo, 2017 marcou 13 gols em 35 jogos. 2018, 8 gols em 33 partidas. Fica lá esse período e logo depois, em 2020, volta para o Libertad, onde desde quando voltou sempre teve uma média de gols e jogos muito boa, né? No total aí foram um pouco mais de 120 partidas. Nesse período marcou também outros 16 gols e contribuiu com 25 assistências. É um número médio de gols e passes realmente surpreendentes lá no futebol paraguaio. E eu fico surpreso como nenhum time no futebol brasileiro nunca especulou ele nem nessa volta em 2020 e nem nesse período que ele vem se destacando, por exemplo, lá no futebol paraguaio. Ano passado mesmo, 25 jogos, 5 gols e 6 assistências. Eu acho que o Héctor Villalba, não sei como que seria no espanhol, né? Acho que seria realmente isso. Poderia ser uma alternativa aí para o elenco do Cruzeiro. O jogador que tem contrato ainda com o Libertad, pelo menos pelo que consta aqui, até dezembro de 2024. Então, mas por um atleta que já está com 28 anos, não sei se seria tão complicado assim se ele quisesse deixar realmente a equipe do Libertad. Acho que poderia chegar a um acordo, um empréstimo ou algo nesse sentido. Vale lembrar também que ele é argentino, nasceu em Buenos Aires, mas defende a seleção paraguaia. Bom, quero falar aqui agora sobre o Matias Rojas, jogador de 27 anos de idade, que é paraguaio e vive uma fase muito boa, né, lá pelo Racing da Argentina, e é um nome que já foi especulado no Cruzeiro e eu trouxe informações dele aqui desde fevereiro desse ano, onde ele vinha sendo monitorado por vários times do futebol brasileiro. As maiores especulações sempre foram o Vasco, um dos interessados, o Botafogo e também um time da Arábia Saudita, mas o grande destino do jogador, o time que conseguiu fazer uma proposta maior, foi o Corinthians, levando o atleta com salário, direito de imagens, luvas, superando esses R$1 milhão por mês, para você ter ideia do tanto que era fora, né, da realidade
financeira do Cruzeiro, que ele foi sugerido. A Raposa não teve procura ou algo nesse sentido, não ficaria surpreso se algum representante ou empresário dele tivesse oferecido para a Raposa, como fez para vários times do Brasil. E bom, mesmo o Cruzeiro nem tendo chance, né, de aproximar, diria que nem da metade dessa pedida, foi o nome especulado e agora então fechado com o Corinthians. Eu queria trazer aqui também, né, essa atualização, que tinha tempo que eu não falava dele aqui no canal, estava revendo algumas capas, alguns títulos, eu vi que tinha desde março desse ano que eu não falava do atleta, então fechado aí com o Corinthians é um nome que seria uma ótima opção e até por isso eu já trouxe várias opções aqui do futebol sul-americano, de meias, né, do futebol, já trouxe aqui argentino, colombiano, chileno, uruguaio, que poderiam ser boas alternativas antes que esses caras comecem a se destacar, porque senão aí já começa a falar sempre desse salário de R$1 milhão por mês, que eu acho que o Cruzeiro não vai fazer essa loucura tão cedo, ainda mais agora sendo SAF, né? Então, o melhor das opções é contratar atletas mais jovens, ou senão, os jogadores que ainda não explodiu para um grande clube argentino, um grande clube aí, por exemplo, do futebol uruguaio, que senão aí já fica um valor totalmente fora da realidade financeira hoje do Cruzeiro, e eu acho que os times estão pagando muito alto para os jogadores. O Matias Rojas, por exemplo, que nesse ano tem 7 gols e 1 assistência em 15 jogos. Já são números parecidos com o que ele fez no ano passado, em 34 partidas, 7 gols e 5 assistências pelo Racing no futebol argentino, mas 1 milhão, 1 milhão e 300 mil para um jogador de 27 anos de idade, eu acho muito elevado, isso por mês, né, de salário. Quero que você deixe aqui embaixo, se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo e o que acha, né, sobre essas opções do futebol sul-americano, que a expectativa é que o Cruzeiro busque sim opções aí nesse mercado agora no meio da temporada, que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Para terminar aqui, outro que em breve, tá? Pode anotar aí que vai entrar no radar de vários times do futebol brasileiro, é a respeito do Diego Pituca, que atualmente está com seus 30 anos de idade lá no futebol japonês, que atua numa função como meio-campista central. Nesse ano pelo Kashima Antlers tem 17 jogos e 1 gol marcado, está por lá há 2 temporadas, onde teve números bem interessantes. Aqui ó, os últimos números dele, no total 74 jogos, 5 gols e 9 assistências nos últimos 2 anos, fora ainda essa temporada que tem jogado muito bem. Vocês vão lembrar que eu trouxe essa opção no final do ano, que ele estava nesse processo de renovação com a equipe do Kashima Antlers e renovou, mas esse contrato não é tão longo assim não, viu? Ele vai até o início de janeiro do ano que vem, ou seja, em julho, quando o mercado de transferências reabre, ele já pode assinar um pré-contrato. Então isso quer dizer que ele pode vir para um clube do Brasil no meio do ano? Não, mas por exemplo, se o Cruzeiro ou outro time do Brasil assina um pré-contrato e ofereça uma compensação financeira para o Kashima, teria uma chance maior de haver essa transferência. Acho uma ótima alternativa, é um atleta que faz muito bem esse meio de campo, tanto chegando bem no ataque quanto também na marcação, e o jogador que o Cruzeiro oficialmente nunca teve especulações, tá? Do Diego Pituca, é um atleta que eu acho, na minha opinião aqui, tá? Quem acompanha o canal sabe, esse canal aqui é muito mais de opinião e tudo mais, do que eu ficar trazendo informação exclusiva para vocês. Então, na minha opinião, um ótimo nome, e pode anotar, viu? Não dou aí 2, 3 semanas para ele começar a ser especulado em vários times no Brasil, ainda mais ficando de olho, né, nessa reta final de contrato, que eu acho que o Cruzeiro vai sim fazer boas movimentações. Não acho que seria ruim já pensar no ano que vem, o Cruzeiro, quem sabe ali ó, em agosto, antes de fechar a janela, né, assinar alguns pré-contratos de ouro em 2024, porque tem a chance de pegar bons jogadores com 4, 5, 6 meses de antecedência em relação ao mercado, ao invés de ter que pagar horrores, né, para esses jogadores quando estiverem totalmente livres no mês de janeiro, que aí vira um leilão. Os times do Brasil tem uma condição financeira muito boa, mesmo se você pensar que não, mas sim, viu? Se você for comparar com a América do Sul, é um valor muito alto e que sai torrando a qualquer custo, né? Com salários muito altos. O Cruzeiro até que não, porque é uma SAF, mas evitar o máximo possível, né? Até porque pode, por exemplo, pensa, você contrata, só pegar aqui alguns exemplos, vai? O Zé Ivaldo, o Diego Pituca, o Lucas Silva, você contrata esses caras com 4, 6 meses antes de antecedência para 2024. Poderia ser uma ótima alternativa. Quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês. Link da Leão vai estar aqui embaixo na descrição, com R$25 de bônus para você começar a apostar, e outras sugestões, opções de reforço que eu já trouxe aqui no canal, pacotão de jogadores sul-americano aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!